Opa, e aí, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Ravi e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje é o dia 5 e eu vou falar um pouco sobre meditação. Pois é, a parte que eu considero mais importante no meu dia, a parte mais crucial e crítica da minha rotina e da rotina de muitos por aí. Bom, a meditação é literalmente você focar em não pensar em nada. Você literalmente foca em só existir, algo assim. E simplesmente é muito bom. Só é muito bom meditar. Apliquem a meditação no dia de vocês. Tirem pelo menos 3 minutos. É um valor muito bom de início. E meditem, mano, é genial, é incrível. Quem criou isso é um gênio, tá ligado? Bom, você já percebeu, por exemplo, que você tá ali no vaso, fez o número 2, e você, enquanto tá se limpando, fica ali olhando pro nada e pensando, nossa, vida, não sei o que. Assim. E aí você simplesmente às vezes para de pensar e fica ali só limpando, fazendo tudo no automático. Pois é, mano, isso é meditar, você nem sabia, não é? Você já medita, mas você nem sabe. Isso é meditar, sim. Porque é você não pensar em nada, você se concentrar em não pensar em nada. Outro momento muito bom é quando você tá no banho e você simplesmente começa a ignorar se a água tá gelada ou quente ou morna e você só consegue escutar o som da água caindo. Pois é, isso também é meditar. Meditação é você se concentrar em não pensar em nada. E para chegar a esse ponto, você tem que se concentrar em alguma outra coisa primeiro para voltar ao seu foco. E eu usei a minha própria respiração como arma, né? Enfim, mas tem 3 pontos na verdade, importantes para você começar a meditar. 3 pontos que vão te ajudar na meditação. Que é o ponto que você vai focar assim, quando perceber que não tá mais no foco de não pensar em nada, você vai focar nisso e parar de pensar. Que é primeiramente a sua respiração. Na verdade, todas elas se baseiam na sua respiração. Todos esses pontos que eu vou falar. O primeiro é você escutar a sua respiração, tipo ficar prestando atenção no seu ritmo de respiração mesmo. Manter um ritmo legalzinho. Pronto. Você já tá meditando aí, mano. Você já tá com foco aí. E também tem outros 3 pontos. Não, na verdade outros 2, né? O outro, que é o que eu usava, era sentir um calorzinho na barriga assim que você solta o ar, assim que você inspira ou respira, alguma coisa assim. E também tem um outro que também é bem fácil, mas eu não usei, preferi o da barriga, que é você também sentir um calorzinho no nariz quando você solta. Você sente, sim, que eu sei. Você consegue sentir, demora um pouco, mas você, quando tá meditando ali, tá com seus sentidos aguçados, focado no que você precisa, sabe? Enfim, é assim que você medita. Bom, falando um pouco de como foi minha experiência, é sempre bem marcante, né? Quando eu comecei a meditar, eu tinha um propósito muito nada a ver. Não era nada... Não, a meditação não foi como eu imaginava que ia ser, sabe? Eu pensei que ia ser algo místico mesmo, assim. Tanto que eu fui com um intuito muito engraçado. Eu e o meu melhor amigo de infância, a gente fez uma aposta, né? Porque assim, eu tava pesquisando um pouco e descobri que o instinto superior de Dragon Ball existia na vida real. Tipo, tinha como você alcançar aquele estado, não igual Goku, é claro. Mas tinha como você alcançar aquele estado do seu corpo reagir meio que automaticamente. E o nome desse estado é Mushin. Sim, mano, existe o instinto superior na vida real. É muito louco. E, bom, eu e ele a gente fez meio que uma aposta.
Bora ver quem domina. Bora ver quem domina a técnica aí de anime, tá ligado? Primeiro. Aí eu fui lá, mano. Pô, botei um Mushin na mesa e falei, eu vou dominar esse, mano. É só meditar e acabou. Fazer mais algumas coisinhas. E ele colocou o Haki do Rei, que é só tu tampar o olho e ficar desviando, tá ligado? Igual um louco, assim. Nada a ver, mano. Aí a gente começou a fazer isso. Bom, pra fazer o Mushin, né? Como eu já tava na jornada de melhoria, eu comecei a meditar, porque é o primeiro passo, tu ficar profissional na meditação. E cara, por incrível que pareça, pode parecer loucura, mas quando eu meditei e eu fui ver os resultados depois, eu senti que eu tava meio que fazendo algumas coisinhas no automático, sabe? Muito estranho, muito engraçado, que realmente funciona. Mas pra acessar o tal do Mushin aí, né, eu não consegui não fui o mestre da meditação. Não fiquei igual o Naruto no monte do sapo lá, tá ligado? Na ponta do espinho, equilibrado, não. E tipo, pra você acessar o Mushin, você tem que chegar meio que naquele nível, sabe, de concentração, assim, com a meditação. Mas, explicando um pouco mais do Mushin, já volto pra meditação. O Mushin, pra vocês não acharem que eu sou louco, realmente existe. Na verdade, pessoas que praticavam artes marciais costumavam usar o Mushin na hora das lutas, que era, na verdade, meio que ativar uns reflexos apurados, assim. Não é nada místico igual o Goku, instinto superior que gera galáxia com Ki, não. Nada disso, mano. Os caras literalmente se concentravam e tinha tempo de reação bem mais rápido, assim. Era legal, pelo que parece estar escrito ali, né? E, bom, como eu já disse, eu testei a meditação e eu realmente consegui ter uma melhora significativa nos esportes que precisam de tempo de reação. No vôlei, por exemplo, teve um dia que eu tinha meditado, fazia tipo uma semana que eu tinha começado a meditar, e eu simplesmente usei meio que a técnica de meditação no vôlei. Eu me concentrei no ponto que eu falei, né? Barriga. E aí, eu simplesmente comecei a catar, tipo, a maioria das bolas, assim, que vinham, tipo, em lugares até meio difíceis, imprevisíveis, eu pegava. A maioria, tá? Tipo, tinha vezes que eu falhava, é claro. Ninguém é perfeito. E eu percebi que eu tava com um tempo de reação bem maior. Tipo, o cara sacava, assim, por exemplo, e eu, tipo, via a bola vindo, assim, bem, tipo, não lento, mas em uma velocidade que era o suficiente pra reagir, sabe? Mano, funciona a meditação pra isso também, mas eu não recomendo que você faça pra isso, tá? Mas explicando basicamente, mano, a meditação, ela serve pra você se concentrar, tá? Não é nada muito especial assim. Você pratica a meditação porque você fica mais calmo, sabe? Você pratica a meditação porque ela te dá outros benefícios, não é pra você virar o Goku, sabe? Depois que eu comecei a praticar a meditação, que eu percebi, nossa, é muito além do que eu imaginava que era, é até melhor do que eu imaginava que era, sabe? Enfim, minha experiência com a meditação foi incrível. Assim que eu comecei a meditar, eu já vi os resultados, cara. Eu consegui agora orar sem pensar em nada além da oração. Que, tipo, pra mim era uma coisa difícil. Eu pensava em várias coisas e falava, meu Deus, livra dos meus pensamentos para eu orar, pelo amor de Deus. E aí eu voltava a orar. Mas, tipo, depois que eu comecei a meditar, eu ficava tranquilo, orando. Eu não pensava em mais nada. Por exemplo, quando eu ficava muito tempo parado e, sei lá, dava coceira, dava alguma sensaçãozinha, eu simplesmente conseguia ignorar, assim, facilmente, o bagulho sumia. Porque o nosso cérebro, ele é poderoso no nosso corpo. E com a meditação você aprimora essa qualidade que ele tem, né? Pra conseguir dormir, caramba! Mano, eu consegui dormir muito rápido na época que eu meditava, cara. Eu deitava na cama, assim, ficava 1 minutinho e dormia. Cara, a meditação, ela é incrível. Ela te concede muitos benefícios, mano. Desde qualidade de sono até o instinto superior, sabe?
E com a meditação é possível fazer muitas coisas que você não conseguiria fazer sem ela. Assim, na minha vida toda eu sempre fui um cara meio conversador, meio falador demais, meio estressadinho. E depois que eu comecei a meditar, eu mudei por um certo tempo. Eu mudei e eu me tornei alguém que pensava um pouco mais antes de falar, que não perdia a paciência tão fácil assim. E é justamente nisso que a meditação ajuda, é o maior benefício. São essas pequenas coisas que você antes não conseguia, sabe? Por isso você deve meditar. Como eu já expliquei antes, é muito fácil. Agora eu vou te dar um exemplo de como meditar. Arrume o seu ambiente, bote um videozinho na sua televisão ou até no seu celular passando e abaixe o volume no mínimo, claro. Se estiverem fazendo barulho na sua casa, eu lamento, mas você vai ter que tentar assim mesmo. Já tem um obstáculo a mais para você não pensar demais, sabe? Para você fazer aquele ciclo muito importante da meditação, que é começar a meditar, assim, né? Tipo, parar de pensar, focar em não pensar em nada, né? Melhor dizendo, focar em não pensar em nada, pensar em alguma coisa, perceber que pensou e focar em não pensar em nada. Pronto, o ciclo é esse: focar em não pensar em nada, pensar em alguma coisa, perceber que pensou e focar em não pensar em nada. Pronto, mano, fazendo isso aí, você já tá com a meditação 50% completa. 70% para ser mais específico. Os outros 30% são muito importantes também, mas é a posição que você fica na hora de meditar. Você fica deitado ou sentado. Quando você fica sentado, você se concentra no seu corpo inteiro. Você ganha meio que uma percepção espacial aprimorada, assim, quando você medita sentado. Agora, se você medita deitado, aí você tá focando um pouco mais na duração da sua meditação. Eu diria que não é tão importante quanto a concentração total, sabe? A duração é muito boa, mas quando você medita, você tem, como eu já disse, que focar em não pensar em nada. Então, não ligue muito pro tempo que você fica sem pensar em nada, sabe? Então, eu acho que até recomendo você fazer sentado, porque você tem uma concentração maior para se manter sentado sem pensar em nada. E é assim que, com alguns dias de meditação, igual eu, seu corpo vai ter um tempo de reação um pouco melhor. Funciona. A meditação funciona com um instinto superior. Tirando essa parte, é muito bom meditar. Pratique a meditação. E é isso, é muito fácil meditar. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado pelo papo aí também. Deixem um like, se inscrevam. Valeu, é isso. O próximo vídeo vai ser a rotina completa que vocês tanto querem ver. Que eu tanto quero mostrar, na verdade, né? É isso, até mais, valeu.